amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Na Hora D. Hoje começa com mais uma música feita por Pipoquinha. Ele tem a impressionante capacidade de estragar essas músicas. A gente pensa que vem a música da versão original, aí vem isso aí, ó. Valeu, Pipoquinha, mais uma. Muito bem. Tá aprovado. Pode comer o bandeco do teu pai. Pipoca, você não volta mais, o teu filho está aprovado no cargo. Tem mais a cara do Na Hora D. Muito bem. Aumenta o som. Que ritmo é isso? Chama o quê? Do Marcos Neto, que sabe aí das festas aí. Como é que é esse ritmo aí? Tu sabe não? Hoje é terça-feira, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho, ó, o Coronel Marcos Neto já está aqui no estúdio com a gente. Vamos já ainda nesse primeiro bloco bater um papo aqui a respeito do CME, Comando de Missões Especiais. Tá tendo hoje aí uma cerimônia, né? Um evento. É hoje, né, Marcos Neto? Hoje, né? Daqui a pouquinho. E a gente vai conversar a respeito desse assunto já com o Coronel Marques Neto. Olha, hoje é terça-feira, espero sua participação aqui comigo pelo 991-968622. Para quem quiser mandar uma fotinha para aparecer aqui no telão, legal. Quem quiser mandar sugestão de reportagem, também fique à vontade. A gente pode aqui, na verdade, em diversos programas a gente tem apresentado algumas sugestões, algumas reportagens que são sugestões que chegam para a gente através do Facebook, na minha página, Geisael Pacheco. Quem quiser seguir a página lá, é o único lugar onde eu realmente consigo bater papo com as pessoas, né? Na página Geisael Pacheco, não é no perfil, tá legal? O perfil também é Geisael Pacheco, a fanpage Geisael Pacheco, no Instagram e no Twitter, @Geisael_. Quem quiser perseguir a gente, fica à vontade. Quem fala assim é Coronel Pereira, que diz que ele não tem seguidores no Instagram, ele tem perseguidores. Vamos, gente, vamos trabalhar? Olha só. Há pouco mais de um mês, 2 casos de execução dentro de casa foram registrados na cidade de Caxias. Desta vez, a vítima ainda tentou escapar, mas foi alvejada a tiros ao correr para dentro da residência. O repórter é José Carlos com mais informações. Francinaldo Rodrigues Miranda, de 36 anos, foi morto a tiros dentro de casa. Homens ainda não identificados foram até a residência, bateram na porta e, quando Francinaldo entreabriu o portão, foi atingido a tiros. A vítima ainda tentou se esconder, mas o assassino agiu mais rápido. Ele chegou em casa, né? Já estava preparado para dormir. Quando bateram na porta, no portão dele, ele saiu e chamando por um nome, né? Segundo elas, que não deu para decifrar, que não chamavam, mas aparentemente Renato. E ele foi atender. Quando atendeu a porta, o portão, o elemento já efetuou o disparo, atingindo a parte da parede, pela brecha. Ele olhou pela brecha do portão, ele olhou o portão e o muro, ele olhou os caras e o cara olharam ele. Aí efetuaram um disparo já pegando a parede e o portão. Ele correu para dentro de casa, os elementos rebentaram o portão da frente da casa, né? Portão da garagem, depois rebentaram o portão da frente da casa, rebentaram a porta e atirado nele dentro do quarto. Ele caiu no quarto. O inquérito instaurado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, vai determinar a motivação do crime. Vamos falar agora sobre o caso Nenzim. A justiça lá de Barra do Corda decidiu que Júnior do Nenzim vai a júri popular pela morte do próprio pai. Lembra do caso do ex-prefeito de Barra do Corda, Manuel Mariano de Souza, conhecido como Nenzim? Olha aí o Júnior do Nenzim na época em que foi conduzido e preso. A decisão de que ele deve ir a júri popular é do juiz Irã Curban Filho, da 2ª Vara Criminal de Barra do Corda. Só para fazer um review aqui, relembrar, o crime foi em dezembro do ano passado, quando o Manuel Mariano de Souza foi assassinado, o prefeito Nenzim, com um tiro no pescoço, lá na zona rural de Barra do Corda. Ele foi morto no dia em que ele ia fazer uma contagem das cabeças de gado numa fazenda, porque ele estava suspeitando de roubo do rebanho. Em uma das fazendas deveria haver mais de 600 cabeças de gado, quase 640. No entanto, só tinha 81.
só 81 bois teriam restado no local. E o Júnior do Nenzim, que é o Mariano Júnior, o filho do ex-prefeito, foi preso à época acusado de participação do assassinato do próprio pai. O crime, portanto, estaria ligado a questões financeiras relativas à herança e furto de gado cometido pelo próprio filho na fazenda. E aí, no dia que o pai ia fazer a conferência lá do gado, no meio do caminho, o Nenzim foi assassinado. O gado, segundo foi apurado na época, vinha sendo vendido, inclusive com a conivência, até segundo as investigações, de funcionário da fazenda, do local. E até ele mesmo chegou a ser preso, o vaqueiro. E agora o juiz, lá de Barra do Corda, decidiu que o Júnior do Nenzim vai a júri popular pela morte do próprio pai. Falando nisso, eu tenho informações daqui a pouquinho a respeito lá do assassinato do prefeito de Davinópolis, o Ivanildo Paiva. Daqui a pouco a gente tem uma informação a respeito, inclusive de valores que teriam, um valor que teria sido oferecido, R$100 mil a um policial. Então nós vamos falar a respeito desse caso daqui a pouquinho aqui no programa. R$100 mil, essa teria sido a quantia oferecida a um dos militares arrolados no processo que investiga a morte do Ivanildo Paiva, prefeito lá de Davinópolis. A gente tem uma reportagem a respeito desse assunto, aguarde aí, já já nós vamos falar. Porque eu quero agora falar com o Coronel Marques Neto. Vem pra cá, Marques Neto. Tem uma solenidade com homenagens a autoridades civis e militares, marcando aí a comemoração do primeiro aniversário do CME, Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, comandado aqui pelo nosso querido Coronel Marques Neto. Okay. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa, né? Programa de grande audiência. A gente fala sempre, Marques Neto, aqui das ações do BOP, do COSAR e tal, mas são mais unidades especializadas importantes subordinadas ao CME, né? Inclusive, atuou naquela questão lá de Bacabal, não foi o COSAR? Isso. O BOP também atuou lá? Atuou, também, o COSAR, inclusive eu também fui para aquela região, né? Fui para a região de Bacabal. Foi trabalho pesado aqueles dias para vocês, foi não pesado, foi não? Foi cansativo, né? E graças a Deus teve êxito, né? A guarnição lá do 27º Batalhão fez a abordagem, né? Vamos dizer que guarnição realmente aguerrida, né? Uma guarnição que realmente teve coragem, porque eram poucos, né? Com pouco armamento, enfrentar aquele tipo de armamento e quantidade de pessoas. Nós chegamos logo em reforço, né? Mas no local. Se não fosse a reação imediata da polícia lá, naquele dia, porque os caras eles estavam bem planejados, estavam tudo bem armados e tal, mas a reação da polícia frustrou ali o plano do meio para o final, porque os caras eles fugiram de maneira desordenada justamente em razão da reação da polícia, né? Isso, inclusive eu conversei com o chefe deles lá, o Wagner, e ele disse que ele não contava com aquela reação, né? Aquela reação foi que realmente, como morreu um dos líderes dele naquela reação, eles ficaram meio sem controle, então cada um saiu para o lado, sem comando, né? sem comando, então aí foi que deu o problema todo. E vem cá, os outros, foram quantos, afinal de contas? Porque se fala de 35, de 40, de 50, no total. Eu conversei, como eu disse de novo, com o Wagner, eles que estavam em torno de 35. Foi o número que eu tinha perguntado pro Coronel Longo, ele me falou que de 35 a no máximo 40, mas eu já tinha ouvido de alguém da inteligência que poderia chegar Eles foram 35. a 50. Os outros, segundo ele me informou, saiu num caminhão de isca. Na verdade, o caminhão que saiu primeiro era só isca, com alguns que eram para ser presos mesmo, que não tinham antecedentes, né? E eles iam sair com o resto do dinheiro todo, que foi o segundo caminhão que foi abordado pela Polícia Militar. Aquele onde 3 foram mortos e foram presos 10, é isso? Isso. Então vamos lá, me ajuda aí. Nós temos o COSAR, né, sobre o CME, nós temos o BOP, a Polícia Montada também, Choque, o que mais? Me lembra aí. O COSAR faz parte do BOP, COSAR, Rotan e o CAT. Isso. Né? Fazem parte tudo do BOP, que são do CME. Agora, essa galera, essa turma tem um treinamento diferenciado, tem, Marques Neto? Isso, treinamento constante, diferenciado e constante. Pelo menos o pessoal do Choque toda manhã treina, né? Para poder sair à tarde para o serviço. O pessoal do COSAR, quem não está em campo, quem não está no interior fazendo algum trabalho, está treinando aqui na sede. O pessoal do BOP treinando direto. O pessoal da Rotan também, em constante treinamento, né? Nós estamos em constante treinamento.
né? Sempre treinando para que a gente possa chegar à perfeição. A gente sabe que é difícil, mas nós vamos tentar. Pois é, mas ultimamente eu tenho dito aqui, aliás, é uma coisa que eu já venho dizendo há muito tempo, porque eu acompanho o trabalho da polícia e eu sei, a gente não pode ter a síndrome do patinho feio. A Polícia do Maranhão é hoje uma das polícias mais bem treinadas e mais bem preparadas. Inclusive, eu sei que tem gente que treina a polícia aqui que vai dar treinamento para outros policiais de outros estados. Como, por exemplo, o Coronel Sodré, eu sei disso. Isso, né? Sodré, Pereira, outros policiais nós estamos lá. Por exemplo, agora eu vim recentemente de Florianópolis. Eu, mais alguns oficiais do choque, comandante do choque, o subcomandante, e mais alguns oficiais de praça do choque. Nós tivemos o primeiro Congresso Internacional de Polícia de Choque. O primeiro do Brasil, né? O primeiro Congresso Internacional. Tivemos lá, foi muito proveitoso, pegamos experiências novas, materiais novos para a gente. Passamos um pouco da nossa experiência também, adquirimos muita experiência da França, experiência do Chile, né, da Argentina, Portugal, quer dizer, experiências do próprio Brasil também. Né? Então a gente está sempre em intercâmbio. Né? Esses resultados que a polícia alcança, por exemplo, o COSAR tem um trabalho nessa galera aí de quadrilha de assalto a banco, o COSAR mete pesado. Sim, os meninos são fantásticos, são muito bons, o COSAR são treinados, são focados, né? São aquelas pessoas que realmente nasceram para aquilo ali, estão focados naquele serviço deles. Então o resultado não vem à toa, porque quando a gente vê só o resultado, legal, tá. Pô, isso decorre já, na verdade, uma estruturação de treinamento dentro da polícia de alguns anos. Não se chegou nisso de ontem para hoje, assim, no estalar de dedo. Ali, o homem, né? O homem com os acessórios. Por exemplo, nós recebemos muito, nós temos também que falar aqui sobre o Coronel Luongo, comandante geral, ele tem dado todo o apoio, né? As tropas especiais, tudo aquilo que a gente tem nessa cidade, ele tem mandado fazer curso fora. E armamentos? Armamentos, conseguimos armamentos, pegamos os fuzis americanos, pistolas Glocks. Então, armamentos de primeiro mundo nós temos, né? Veículos, recebemos agora um veículo de transporte animal para a cavalaria, um veículo fantástico, né? Muito bom. Treinamento direto. Também tem o fator humano, quem está lá é voluntário. Lá só pode servir voluntário. Voluntário como assim? Não, é o policial que é voluntário, ele vai para lá, não é chamado. Tá. Entendeu? Ele sente o desejo de fazer parte daquilo. Faz um curso. E o curso é pesado. Pesado. Se passar no curso, aí sim, daqueles que passaram no curso, né, que são todos voluntários, é que vão ser feitos um crivo e que vão para as unidades especiais. Uma vez o Coronel Sodré veio com essa história de... Bora acompanhar lá 2 dias de treinamento. Seria bom acompanhar uns 2 dias. Acompanhar uns 2 dias de treinamento com a gente lá na mata. Lá. Eu digo, deixa para depois, Sodré, depois eu vou lá dar uma olhadinha. Porque a gente combate tanto na rural como urbana também, né? Mas vamos falar desse evento de hoje, acontece hoje das 18 até as 8 horas da noite, é lá no Comando Geral? Não, foi ao contrário, já foi agora pela manhã. Então... tá. Foi às 8 horas da manhã hoje. Até agora, antes de vir para cá. Pensei que fosse das 18 às 8 Não, foi agora pela manhã. É um evento de um ano, né? Do Comando de Missões Especiais, para a gente prestigiar os policiais que mais se destacaram, né? Tivemos algumas competições de tiro, de futebol. Prestigiar também a sociedade que tem nos apoiado, alguns membros da sociedade, porque nós precisamos, né? Sim. A razão de ser da Polícia Militar é a sociedade. Senão não teria por que existir a Polícia Militar. Perfeito. E aí, eu considero que medalhas, diplomas, foram medalhas, diploma, certificado, para os melhores do ano também, para os policiais que mais se destacaram, né? E comemorar o aniversário de um ano, porque eu sou o primeiro comandante do CME, né? Recebi esse presente do Coronel Pereira, quero até agradecer aqui ao Coronel Pereira por esse presente, de comandar o CME, porque eu já tinha vindo daquela situação que era o Tiradentes também. Sim. Era a primeira vez o Tiradentes também. Acho que, graças a Deus, gostou do meu trabalho e foi pro CME. Batalhão Tiradentes, assim que nasceu, ele já nasceu grande, já nasceu dando uma... Porque, na verdade, o Batalhão Tiradentes, antes ele era o quê? Era uma unidade? Não, na verdade, existia uma unidade, pegava-se vários policiais no final de semana e botavam para trabalhar. Não existia o Batalhão Tiradentes, entendeu? Aí criaram o Batalhão Tiradentes. Aí, quando o Pereira me botou lá, como seria o primeiro comandante. Como ele criou o CME, ele disse, Macleide, agora tu vai estruturar o CME. Eu até brinquei com ele, que ele disse, quer dizer que tudo novo, eu que tenho que dar o meu jeito. Te vira. Mas eu gosto muito de desafio, eu sempre gostei de desafio. Daí me senti bem, e estou me sentindo bem no CME, né? Estou feliz na unidade que eu estou gostando de trabalhar, e se Deus quiser eu vou ficar muito tempo. Olha, eu fico feliz em trazer aqui os comandantes, os coronéis, porque assim, a gente presta contas de coisas que as pessoas não conseguem enxergar também. A gente fala das ações, fala dos resultados, mas eu repito, esses resultados eles só são possíveis graças a algo silencioso que é feito.
questão de treinamento, questão de investimento em armamento, em viatura, investimento de pessoal. Nós temos, por exemplo, criação de batalhões novos, companhias que deixaram de ser companhia, vira batalhão. Aí áreas como, por exemplo, a área Itaquibacanga, que ganhou lá o batalhão. Né? Então, assim, isso vai dando resultados que depois a gente vai dizendo, olha, diminuiu o número de homicídios, diminuiu a criminalidade, combate a roubo a banco no Maranhão, hoje 100%, até esse evento de Bacabal, 100% dos assaltantes a banco do Maranhão presos, muitos julgados, quase cerca de 300 presos. Então, assim, são resultados que, repito, não acontecem de ontem para hoje. É graças ao trabalho do comandante, dos comandantes que passaram, dos comandantes gerais, comandantes de batalhões, comando de missões especiais, que nasceu e está dando um resultado fantástico. Então, é por isso que eu gosto de trazer aqui para a gente prestar também esse tipo de esclarecimento. Isso, Marcelo. Graças também ao trabalho das pessoas, como dizer assim, que ficam nos bastidores, administrativo. Sim. Porque o operacional, ele chega lá, encontra tudo pronto, para ir para a rua, para ir trabalhar, mas aquela situação administrativa, que vai atrás de viatura, conserta a viatura, armamento, deixa armamento tudo pronto, viatura limpa, entendeu? Deixa tudo certinho, só para você entrar lá e fazer seu serviço. Então, é um conjunto. Perfeito. Né? E eu, no Comando de Missões Especiais, eu quero aqui deixar minha fala pelos policiais, porque são policiais que são aguerridos, não tem hora para trabalhar. Você vê que teve policial que estava de folga, foi para Bacabal, passou 5 dias lá, né? Eu costumo dizer que a gente só comprava roupa íntima, cueca, essas coisas, e continuou 5 dias lá, eu também fui, inclusive eu estava em casa com minha esposa, minha família, quando me ligaram, no domingo, tive que ir para lá. Teve um coronel que nós mostramos aqui, rapaz, eu vou cometer agora a falha de não lembrar o nome dele, mas nós mostramos ele em 2 ou 3 reportagens ao mesmo tempo. Ele estava na reportagem que foi feita na madrugada em Bacabal, aí na reportagem que foi feita de manhã, ele já estava aqui também, falou na reportagem, aí eu até brinquei, eu falei, coronel, vá para casa descansar, coronel, você tem que dormir, senhor, você falou na reportagem de madrugada, falou na reportagem de manhã. Pois é, eu tive também, eu como coronel Sodré, o próprio coronel Luon, comandante geral, o coronel subcomandante, o coronel Pedro Ribeiro, todos nós tivemos lá em Bacabal, a tropa, como eu dizia, a tropa é uma tropa aguerrida, uma tropa que não mede esforços, entendeu, a tropa do CME, não tem hora para trabalhar, não tem tempo para trabalhar, entendeu? Então é uma tropa que é fácil de comandar, homens assim, né? Nós temos um lema lá no Comando de Missões Especiais, que é os bons se movimentam em silêncio, né? Então a gente vai fazendo como que não, a gente já está lá, já fez, já deu conta do recado. Eu quero agradecer a presença do Coronel Marques Neto, comandante do CME, aqui no nosso programa. Quero que o senhor leve mais uma vez, e eu sempre digo isso aqui no nosso programa, o nosso respeito, a nossa consideração. E eu quero manter esse canal de diálogo aberto aqui, quando tu quiseres vir. Sempre, sempre. É seu aqui, o programa é seu. Vocês são parceiros, é sempre bom vir aqui, né, falar um pouco do nosso serviço, né, falar um pouco da nossa unidade, falar um pouco da nossa Polícia Militar, porque nós policiais temos paixão pelo que fazemos. E é bom você falar do que você gosta. Parabéns, vocês muitas vezes heróis, e a sociedade precisa valorizar mais o trabalho da polícia cada dia. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço. Show de bola, meu irmão. Um abraço. E eu queria fazer das palavras de Marques Neto aqui as minhas, quando ele fala que a polícia, quando ela está brilhando, quando ela está operando nas ruas aí, e tem uma turma por trás que não aparece, mas que é bastante importante, eu sempre digo isso aqui no nosso programa, né? Vocês veem um apresentador do programa aqui no ar, né? Todo mundo gosta, legal, bate palma, aplaude, mas isso só é possível graças a toda uma equipe que não aparece na frente das câmeras. Como, por exemplo, os nossos câmeras, né? Os nossos cinegrafistas, repórteres, produtores na redação, a galera do suíte, a Fernandinha, que é a nossa diretora, produtora. Então, é muito legal quando o Marques Neto faz esse reconhecimento aqui também em relação ao trabalho policial. Há sempre uma equipe de retaguarda, há sempre uma grande equipe para que aqueles que estão operando a coisa, operacionalizando, possam fazer a coisa bem feita. E aí eu faço aqui a analogia com o nosso programa, é a mesma coisa. A comunidade do Cajueiro fez na manhã de hoje mais um protesto em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, contra a construção de um porto. A nossa repórter musa, Geice Gomes, mostra para você. Comunidade reunida, bolo, música, tinha tudo para ser uma festa, mas era manifestação e nenhum integrante estava feliz. A vela de 4 anos simboliza o período que o processo do Cajueiro se arrasta, sem que a justiça defina como vai ficar a situação da comunidade com a construção do Porto São Luís.
No dia 18 de dezembro de 2014, as 18 primeiras casas foram derrubadas. Segundo quem ainda pretendia viver na localidade, as famílias continuam tendo que sair das residências. Em janeiro, quando já estava toda terminada praticamente, eles derrubaram no dia 4 de janeiro. Então a comunidade se sensibilizou e a gente começou a fazer uma no domingo, em regime de mutirão, foi feito na mesma hora, de taipa mesmo. E na mesma semana a gente começou a fazer de alvenaria. E aí a gente se mudou para lá. Foi todo mundo para lá. E aí correu o processo, não teve nenhuma audiência, nada, não saiu nenhuma audiência de instrução e eles derrubaram no dia 12 de novembro. A última audiência marcada deveria ter acontecido em março, mas foi suspensa e até agora, segundo os manifestantes, não há previsão de que o processo tenha continuidade. Mudaram o processo e até hoje ninguém está mudando esse processo. 22 de maio, está com o quê? Com quase 6 meses, né? Está fazendo agora. E nós estamos nesse... Os manifestantes também denunciaram irregularidades ambientais que estariam acontecendo na obra de construção do porto privado, que promete ofertar 4.000 empregos diretos quando começar a funcionar. O grande problema grave que teve no início, que foi que eles derribaram as palmeiras, que não deveria ser derribado, uma licença absurda, que diz que a área de Babaçu era preservada, né, de preservação permanente. A área de brejo que foi desmatada, e as áreas próximas do mangue. Então, com a chuva que aconteceu, que desmataram tudo isso que aconteceu, só se agrava mais que vai para dentro do mangue agora. Moradores de comunidades vizinhas ao Cajueiro também denunciam os impactos das obras. Toda a vegetação que é retirada, que é suprimida, desce tudo para o mar. E esse mar ele não é privativo do Cajueiro. Vai para o Rio dos Cachorros, vai para Taim, Vila Maranhão, Porto Grande, as comunidades vizinhas. Então, todo o território é impactado. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Já mostramos essa situação lá do pessoal do Cajueiro aqui no programa várias vezes e a luta deles é intensa. Meu irmão, quem vai ali e vê o que era e algumas áreas no que se transformou agora em razão das obras desse porto, é de doer o coração, é tristeza. Sem falar de muita gente que reclama, inclusive, de áreas que a pessoa vive lá desde a época dos avós, né? E a empresa chegou agora dizendo que é dona da área e botando família para fora. Nós estamos esperando manifestação da empresa W Torres, mas até agora a nota não chegou para se manifestar a respeito desse assunto. Eu vou para o intervalo comercial. Destaque do Sampaio deve ser contratado por time da Série A. É o esporte depois do intervalo comercial. Estamos de volta, senhoras e senhores. Eu quero avisar o pessoal que está me convidando aí para confraternização, para festinha de final de ano, não sei o que lá. Eu não vou. Por quê, Gisele? Porque essas festinhas de final de ano só tem gordice, bicho. Só tem gordice. Você vai, aí tá tentando recuperar na malhação, na academia, aí você vai para uma confraternização. O que tem lá? Estrogonofe. O que tem lá? Bolo de chocolate super calórico. O que tem lá? Não tem uma saladinha. Não tem uma saladinha de folhas com... E não participo também de Amigo Invisível. Não participo porque eu acho uma sacanagem. Você se dedica, tira R$100 do seu salário, 120, 150, compra um perfume de uma marca legal, você compra uma roupa bacana, você compra, sei lá, bicho, você se dedica, dá um presente, aí você chega lá e ganha o quê? Uma cueca. Aí ganha o quê? Ganha o quê? Hein? Uma carteira que comprou lá no chinês, de 15 conto, 10 conto. Não me chamem para participar de Amigo Invisível. Cueca de copinho, bicho, você ganha. Cara, sempre me sacanearam em Amigo Invisível. Não participo mais. Devia ter, assim, um mínimo do valor, 100 conto. Aí o cara ainda te enrola, bota uma etiqueta de R$100 num negocinho que custou 15. Não vou. Não vou. Né? Tem gente que ganha calcinha, tem gente que... Enfim. Quem é que dá calcinha pros outros de Amigo Invisível, bicho? Cueca. Natal sem lembrancinha. Só você passar, sabe onde?
no Magazine Luiza, para você economizar de verdade no presentão de Natal. Presta atenção, presentão, hein? Pra você economizar. Tem variedade para você escolher o presente certo e preço baixo para poder aproveitar. Ó o lugar certo aqui, ó. Magazine Luiza. Claro, gente, pode procurar que tem uma loja do Magazine Luiza sempre pertinho de você e com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem de tudo. TVs, geladeiras, fogões, smartphone. Olha, dá um presente de um smartphone de Natal, hein? Ah, Gisele, como é que eu faço? Paga em 18 vezes. Dá para pagar em até 18 vezes no cartão Luiza. Notebook, tablet, enfim, é para você renovar a casa inteira. É um presente para você, sem gastar muito, produtos de grandes marcas, descontos incríveis e promoções todos os dias. Então, para que ficar procurando aí, hein? Natal sem lembrancinha, Natal com presentão do Magazine Luiza. Corre que você não vai se arrepender. Tem tudo para sua casa, tem tudo para você e para você dar de presente também. Venha conferir, vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz. Laércio Júnior. Olha, um jogador de destaque do Sampaio deve ser contratado por time da Série A. E temos a expectativa em Imperatriz para a participação do Cavalo de Aço na Copa do Brasil. Os assuntos do esporte com Laércio Júnior. Olá, Gisael, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Ninguém tem dúvidas, o principal destaque nas 4 linhas pela equipe do Sampaio Corrêa na temporada de 2018 é o meia Fernando Sobral. Ele que já vem jogando bem desde a temporada passada, quando inclusive fez o gol do acesso contra o Volta Redonda. Agora ele desperta o interesse de outro gigante do Nordeste, time de Série A. O Ceará não confirma oficialmente, mas procurou o Sampaio para contratar o jogador Fernando Sobral. O meio-campista foi o jogador mais regular do Sampaio ao longo das 2 últimas temporadas. Foi dele o gol do acesso ano passado contra o Volta Redonda em São Luís pela Série C. Na Copa do Nordeste, também fez gols decisivos. Este ano, Sobral balançou as redes 5 vezes. Uma boa média para quem joga mais recuado. Fernando Sobral, como o próprio nome de jogador diz, é da cidade do interior do Ceará, mas só atuou em equipes pequenas do estado. Depois de jogar no Atlético Goianiense, veio para ser destaque do Sampaio Corrêa, onde foi campeão maranhense em 2017 e do Nordeste em 2018. Aos 24 anos, Fernando Sobral pode jogar a sua primeira Série A do Campeonato Brasileiro pelo Alvinegro Cearense. O presidente do Sampaio, Sérgio Frota, confirmou o contato ao diário O Povo do estado do Ceará e já fez uma contraproposta ao Alvinegro Cearense. E a negociação deve evoluir ainda esta semana. Sobral tem contrato com o Sampaio até 2020 e o Ceará deverá pagar uma multa rescisória para ficar com o jogador. Sobral pode ser o segundo jogador do Sampaio a se transferir para o Alvinegro de Porangabuçu. O volante William Oliveira foi o primeiro a acertar com o Ceará na semana passada. Pois é, vamos aguardar para ver. Lembrando que o William Oliveira já está lá, como falei no restante da reportagem. O Marlon, que foi destaque do ano passado e do começo do ano, vai jogar pelo Fortaleza. Foi jogador contratado junto ao Sampaio Corrêa. Aos poucos, os atletas que se destacaram nas 2 últimas temporadas no Sampaio estão pegando novos destinos, novos rumos. O mesmo que deve acontecer com o goleiro Andrei, que negocia com algumas equipes e dificilmente fica na Bolívia Querida para a próxima temporada. Agora vamos falar do Motoclube Rubro-Negro Maranhense. O Moto anuncia para sábado o primeiro amistoso na era Wallace Lemos. Esse primeiro amistoso deveria ter sido no sábado contra o Juventude lá em São Mateus. O Moto chegou a viajar, mas a forte chuva que caiu na tarde de sábado impossibilitou qualquer partida no estádio Pinheirão. Outro time que se prepara é o Imperatriz. O Cavalo de Aço terá pela frente a Copa do Brasil e o adversário vai ser o Náutico. Confira agora a repercussão na região tocantina da definição do primeiro adversário do Imperatriz, nesta que é a segunda mais importante competição do país. O sorteio dos duelos foi realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, entre os confrontos Imperatriz e Náutico. Nós mantivemos a base do ano passado, então nós temos aqui um elenco de atletas que já são acostumados a jogar juntos, então são apenas algumas peças pontuais e quando a gente juntar esse elenco aí no período de 15 dias, a gente vai estar apto a disputar o Campeonato Maranhense, que estará começando já no dia 19. A Copa do Brasil começa a ser disputada no dia 6 de fevereiro, com as partidas finais marcadas para os dias 4 e 11 de setembro de 2019. O time adversário vai jogar por um empate. Na segunda fase, continua o esquema de jogo único e o mando do campo será definido depois de um sorteio.
Em caso de empate, a disputa será definida nos pênaltis. Boa sorte ao Cavalo de Aço. A CBF vai definir a data deste primeiro jogo, mas será no Frei Epifânio da Badia, com o apoio da sua torcida. O Cavalo precisa da vitória. Lembrando que o Náutico é hoje um time de Série C, assim como o Imperatriz. É com você, Gisael. É nóis! Maranhenses têm antecipado a compra de passagens para o fim de ano. Nessa época, a quantidade de pessoas dobra de 2 para 4 mil diariamente passando pelo terminal rodoviário. E para atender a demanda, linhas extras estão sendo disponibilizadas. Veja. A Kátia vai passar as festas de fim de ano em São Paulo. Apesar de viajar só na sexta-feira, ela já garantiu lugar no ônibus. Com antecedência, porque senão não vai ter. Tudo esgotado praticamente. O Pedro não vai viajar para tão longe, mas para ter certeza que as férias em Pirapemas começam no próximo sábado, ele também veio comprar a passagem com antecedência. Quando chega no dia já está tudo lotado, já estou reservando a minha para não ficar de fora. Tanta antecedência tem uma explicação. Nessa época do ano, o movimento no terminal rodoviário de São Luís aumenta. E quanto mais próximo das festas de fim de ano, mais difícil fica encontrar passagem. Mas por enquanto tem passagem para todos os dias. Tem esse Natal e Ano Novo tem passagem ainda. Já no 24 para 25 já está fechando, já está começando a encher os ônibus. Mas por enquanto não. O número de passageiros que passam pelo terminal rodoviário até o final desse mês é 2 vezes maior que o do restante do ano, passando de 2 para 4 mil pessoas por dia. Para atender ao maior número de passageiros, serão colocadas linhas extras para os destinos mais procurados. Mesmo assim, o gerente do terminal adverte: é bom comprar a passagem com antecedência. Conselho de quem também vai viajar e não quer perder a festa de Réveillon. Pretendo comprar agora, antes do fim do ano, uma semana antes. Por quê? Porque senão eu vou ficar sem passagem, vou ficar sem viajar. Muito bem. Posso mandar um alô aqui pra galera, rapidinho? Vamos lá. Eu quero aqui mandar um abraço rapidinho para uma galerinha que tá, inclusive, fazendo o serviço que era do prefeito lá de São José de Ribamar. Se chama Rua João Damásio Pinheiro, lá no bairro Maiobinha, São José de Ribamar. Pessoal, eles mesmos tapando as ruas lá, os buracos, porque não aguentam mais. Eu vou ver se dá pra gente fazer uma reportagem aqui no programa e mostrar. Inclusive, podemos até usar essas fotos aqui que eles fizeram o registro lá da situação. Vou mostrar só uma aqui, ó. Vou mostrar só uma foto aqui. Fecha aqui comigo, PG. PG, fecha aqui, ó. Mostra aí, ó. PG, fecha aqui, ó. Aqui, ó. Só pra gente mostrar lá pro pessoal de casa. Isso aqui é no bairro da Maiobinha. Aí, ó. Essas pedras aí já são os moradores que botaram. Compraram carrada de pedra, quebraram e botaram lá. E eles estão cobrando da Prefeitura de São José de Ribamar. Nós vamos mostrar aqui no programa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma reportagem lá, falar com o pessoal, tá? Nos últimos anos, o setor hoteleiro amargou forte recessão, mas este ano, na capital maranhense, a expectativa é de crescimento na taxa de ocupação dos hotéis para as festas de fim de ano. Vamos ver a reportagem de Ciro Mineiro. A notícia é boa. Se as previsões se confirmarem, o setor hoteleiro de São Luís neste Réveillon poderá garantir um aumento na taxa de ocupação em torno de 10%. Isso na comparação com o mesmo período ano passado. O Réveillon daqui de São Luís, dos hotéis, nós temos aqui outros hotéis fazendo, mas esse aqui do Rio Poti, ele traz um público de Réveillon na ordem de mais de 2.000 pessoas. Né? Isso quer dizer o quê? Os hotéis no entorno, que são mais ou menos 6 hotéis no entorno, vai desde luzeiros até veleiros, todos vão ter aí, de fato, uma ocupação boa em detrimento do Réveillon e do período que é muito bom vir aqui com as boas praias que nós temos. O Maranhão é um estado com uma variedade de atrativos. Na capital tem as praias, o centro histórico, isso sem falar da rica cultura e da saborosa culinária. No interior, a natureza, em muitos lugares, nos dá a impressão que resistiu todos esses anos intocável, como, por exemplo, os lençóis com lagoas de águas cristalinas e as cachoeiras de Carolina. Destinos turísticos não faltam.
Mas na análise do presidente do Sindicato de Alimentação e Hospedagem, o que precisa é que eles sejam amplamente divulgados para o mundo, no intuito de atrair a atenção de mais visitantes. Se hoje nós estamos com a expectativa de 10%, poderia ser bem maior se houvesse uma programação antes definida. Por exemplo, nós temos os destinos próximos daqui, como Tocantins, Imperatriz, Teresina, Belém, a Baixada Maranhense, são destinos que não têm praia, que viriam para cá e que com o calendário seria programado com antecedência. A expectativa é que hotéis como esse aqui na capital maranhense, localizados à beira-mar, entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, tenham uma taxa de ocupação acima dos 90%. Esse será um saldo extremamente positivo para um setor que nos últimos anos amargou a forte recessão. A partir do dia 30 até o dia 2, os hotéis que estão aqui iniciando aqui na Ponta da Areia, até o final do Araçagi, grandes, de pequeno porte, naturalmente vão passar de 90% de ocupação, porque é de fato um chamariz. E hoje você tem uma coisa boa, você tem o entorno de São Luís, os interiores mais próximos, todos estão utilizando a hotelaria, inclusive o pessoal da cidade. Isso é muito bom. Você imagina, você tem um apartamento aqui, frente para o mar e frente para o palco, ele não quer nem descer. Ele monta seu QG com comas e bebes, com seus amigos, numa festa altamente segura e maravilhosa, com uma boa queima de fogos. É isso aí. Há muitas coisas contribuindo para a escolha de São Luís e diversas outras cidades do Maranhão como principais destinos turísticos neste final de ano, e estudos apontam para 2019 também. São boas notícias e a gente precisa comemorar esse tipo de situação. Levantamento feito na verdade, por órgãos externos, fora do Maranhão, né? Que as pessoas estão decidindo por São Luís, pela capital do estado e por outras cidades do interior como destino turístico para o final do ano e para o ano que vem. Bom para o turismo, bom para o comércio, bom para as pessoas que trabalham na área, e a gente precisa comemorar. A rede hoteleira aí com boas expectativas para esse ano e tomara que para 2019 também. 5 suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver foram apresentados na manhã de hoje na delegacia do Maiobão. Eles têm envolvimento na morte de um mecânico. O corpo foi encontrado numa cova rasa. Os detalhes com o repórter Hugo Viegas. 5 pessoas já foram presas por suspeita de participação na morte do mecânico Marco Aurélio Lemos, que tinha 42 anos. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre essas prisões, a participação de cada um deles, é a delegada aqui da região do Maiobão, a delegada Maria Eunice. O delegada, 5 pessoas presas. O que teria acontecido? Na verdade, nós tivemos uma senhora, a mãe do Marquinho, como o Marco Aurélio era conhecido, nos procurou aqui dia 29, com a notícia de que o filho dela estava desaparecido. Nos contou a história que um carro teria chegado na porta da residência dele por volta das 17 horas do dia anterior, dia 28, e teriam colocado ele nesse carro e desaparecido. Com isso, nós começamos a investigar a partir desse local. Um dos amigos que esteve com ele, por último, conversou conosco. O irmão dele já trouxe a história de que teria conversado com ele após conosco, dizendo que eles estiveram num bar no sábado e nesse bar houve lá um probleminha que eles nem acreditavam que pudesse ter acontecido algo mais sério, mas era o único problema que envolvia ele nesse momento. Que ele teria se envolvido lá ou tinha ficado com uma mulher e que essa mulher não teria gostado, teria ficado nervosa muito e fez um alarde. A história era mais ou menos essa. Nós fomos ao bar e lá já conversamos com a dona do bar, que é uma senhora conhecida como Barbie, o bar da Barbie, o nome dela é Cleudilene Diniz, mas é conhecida como Barbie. Conversamos com ela, ela nos contou o que ocorreu lá, e que o Marquinhos teria ficado com essa pessoa, mas ela entregou a chave da casa, a dona Barbie entregou a chave da casa, ele teria ficado com essa senhora, com essa moça, mas e que a moça não queria, não teria ficado com eles, ficou muito chateada e fez um alarde que o Marquinhos teria estuprado ela. Por conta disso que ele teria sido assassinado?
Olha, pelo menos é o que nos foi narrado até agora. Que agora, com a prisão desses 5, é que nós vamos individualizar as ações de cada um deles para saber se a motivação foi realmente essa. Porque o que se tem também é que essa moça que não gostou da ação do Marquinhos com ela, lá dentro da casa onde ela dormia, que ela diz que quando ela acordou, ele tinha tirado a roupa dela e estava mexendo nas partes íntimas dela. E ela não gostou. Com isso, ela fez um alarde e foi levada até um indivíduo que é conhecido, é muito perigoso, conhecido como Torre do Bonde dos 40, no loteamento Todos os Santos. Esse também que se encontra preso. E ele lá teria dado a sentença do Marquinhos, que por conta do suposto estupro. Então, nós, por conta de tudo isso daí, nós representamos pela prisão deles e cumprimos prisão temporária de 30 dias, foram cumpridas e agora, como eu falei, nós vamos tentar individualizar essas ações, ouvindo todos eles separadamente, para saber a quem cabe qual foi a ação de cada um deles. Ok, delegado, obrigado pelas informações. Hugo Viegas para o Na Hora D. 100 mil reais, 100 milão, 100 mil conto. Foi a quantia oferecida a um dos militares arrolados no processo que investiga a morte do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. A reportagem agora é de Beatriz Farias. O sargento Willam Nascimento da Silva, lotado na Polícia Militar em Grajaú, admitiu que o mecânico José Denilton Feitosa Guimarães, mais conhecido como Boca Rica, ofereceu 100 mil reais para que o militar matasse o prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva Barbosa. O Boca Rica, ele foi um dos primeiros alvos, porque nós já tínhamos a informação de que ele foi o responsável por contratar, digamos assim, um dos autores do crime, que é o sargento Willam. Então, ele chamou o sargento Willam até aqui, sendo que o Boca Rica já agiu, segundo ele, após ter sido contactado pelo policial cabo Francisco de Assis. E após esse contato com o Tita, né, que é o Francisco de Assis, ele fez um contato com o Willam e o convidou até a Imperatriz, e aqui eles trataram do assunto, ocasião em que Boca Rica apresentou a proposta de 100 mil reais como recompensa pelo assassinato do prefeito. Depois desse encontro, segundo o Boca Rica, ele viabilizou o contato direto, a conversa direta entre o Tita e o sargento Willam. Então, segundo Boca Rica, ele colocou os dois para tratarem diretamente e pessoalmente sobre esse assunto. Até agora, 5 pessoas já foram presas. Boca Rica, o sargento Willam, Francisco de Assis, o Tita, PM do Pará, o motorista Douglas Barbosa e Jean de Arlen. A polícia já tem o 6º alvo. A gente vai ouvi-lo e receber esses esclarecimentos que ele tem a prestar, para tentar somar com as provas que já existem nos autos. Para a polícia, o mecânico Boca Rica foi o articulador do crime. O delegado não se estendeu nas explicações para não prejudicar as investigações, pois o sigilo é imprescindível para a elucidação. A cada dia que se passa, a cada prova que vem sendo apurada, elas vão se estreitando, né? Vão se afunilando. Então, a gente tem restringido essas linhas, né? Muito embora a gente não tenha a gente acredite que não é o momento da gente detalhar quais são essas linhas para o bem da investigação, né? Para que ela possa fluir e a gente conseguir, sem maiores atropelos, chegar ao mandante do crime. Tá na hora da gente ir para o intervalo comercial. Eu vou para o intervalo mandando um beijo pro meu sobrinho Enzo. Eu não esqueci de ti não, cara. Enzo Gabriel tá pensando que eu esqueci. Eu não esqueci não, cara. Você mora no coração do tio aqui, ó, Enzo, viu? Tô sentindo tua falta. Nunca mais veio me visitar aqui na emissora, viu? E mandar um beijo também pro meu sobrinho Benício, viu? Benício, beijo do tio, cara. Eu volto já. Procura essa música, eu não sei porque que essa música ficou na minha cabeça. É antiga essa música. Eu sei que pelo jeito que eu cantei, ela deve ser de algum cantor sertanejo, né? Toda noite a mesma coisa.
É o cheiro da maçã, Leandro e Leonardo. Ah, tu é bom. Procura essa música aí, bota essa música pra tocar a pipoquinha pra mim, faz favor. Pra gente poder mostrar aqui que... Eu não sei por que veio essa música na minha cabeça hoje, eu não sei o que foi. Apaixonado, né? Gente, a Justiça Eleitoral do Maranhão realiza hoje às 16h no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana a solenidade de diplomação dos eleitos em 2018, que ao todo somam 98 pessoas, sendo o governador Flávio Dino, o vice, Carlos Brandão, o Everton Rocha e Elisiane Gama e os respectivos suplentes. 18 deputados federais, 42 deputados estaduais, além dos primeiro e segundo suplentes de cada partido ou coligação. O evento será transmitido ao vivo pelo canal TRE-MA do YouTube. Buraqueira, muita lama. Quem passa pela Avenida do Fio em São José de Ribamar enfrenta um verdadeiro rally para chegar aos destinos. E chovendo do jeito que choveu hoje de manhã, por exemplo, o negócio fica peia, parceiro. Hugo Viegas foi lá conferir esse abacaxi. Uma mesma avenida e vários trechos como este, tomado por buracos e lama. Passar pela Avenida do Fio, que interliga vários bairros em São José de Ribamar, virou motivo de revolta. De moto, carro e até mesmo de ônibus é preciso paciência. O trânsito chega a ficar lento. Mesmo assim, é difícil escapar dos prejuízos. É só prejuízo aqui, só carro quebrado, aqui ninguém passa direito, a gente já reivindicou e ninguém nunca faz nada aqui pra gente aqui não. Já para quem está a pé, o medo é outro, tomar um banho com água suja. Tem medo demais, aqui tá horrível, para passar aí, já viu. E não para por aí, o Birajara tem uma peixaria bem em frente à buraqueira, também acabou prejudicado. A gente, para vender 1 quilo de peixe aqui, está sendo a maior dificuldade, que o pessoal não quer encostar por causa dessa buraqueira, dessa lama, esse fedor, mau cheiro. Problemas que se repetem em várias ruas da região e se agravam ainda mais com as chuvas. Segundo moradores, serviços de recuperação chegaram a ser iniciados, mas nunca concluídos. Da obra, restou apenas a placa. Enquanto isso, até acidentes chegam a ser registrados por aqui. Foi semana passada, a mulher caiu aí da moto, quebrou a perna aí, nós socorremos ela e tudo. Essa obra aqui nunca terminaram, chegaram aí, fizeram essa bagunça, largaram de mão. E tá um lugar muito perigoso isso aqui, ninguém toma providência. E quem diz que tem uma notinha da Prefeitura de São José de Ribamar, ao menos para poder a gente ficar feliz e dizer, olha, chegou uma notinha da Prefeitura de São José. Todos os problemas que a gente mostra aqui relativos aos bairros que compreendem a cidade de São José de Ribamar, na grande ilha de São Luís, a gente não obtém resposta nenhuma. E olha que os tipos de abacaxi que a gente tem mostrado aqui, ó, não são pequenininho não. Não são pequenininho não, viu? Por exemplo, esse abacaxizinho aqui, ó, tá pequeno pro problema que nós acabamos de mostrar. Eu vou ter que providenciar um abacaxi maior. Então, neste programa, quando o abacaxi for pequenininho, a gente diz, rapaz, que abacaxizinho para ser resolvido e não resolve, né? Quando o abacaxi for médio, aí a gente mostra um abacaxi um pouquinho maior que esse aqui. Agora, tem que providenciar um abacaxizão. Por exemplo, essa daí é um abacaxizão. Essa daí, né? E aqui na capital, uma idosa morreu ontem após ser atropelada por um ônibus na Avenida dos Franceses, no bairro Outeiro da Cruz. O motorista que dirigia o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Acidente de Trânsito, a DAT, para prestar depoimento. A vítima, identificada como Diomar dos Santos Moraes, de 61 anos, estava na calçada e teria escorregado antes de ser atropelada pelo ônibus. Aqui neste local, eles informam que ela estava na calçada e ela escorregou e parte do corpo dela foi para a pista. Foi no momento, como aí é uma parada, provavelmente o ônibus estava se aproximando da parada e teve essa situação, né, de ter atropelado ela após ela ter escorregado, né, da calçada para a pista. O coletivo integra o Expresso Metropolitano e realiza viagens entre São Luís e São José de Ribamar. O motorista foi conduzido para a Delegacia de Acidentes de Trânsito para que pudesse contar a versão dele dos fatos. Ele alega que ele estava, né, transitando aí com o ônibus aí na Avenida aqui dos Franceses e ele ainda avistou elas escorregando da calçada para a pista, só que aí foi muito em cima, não deu para evitar essa situação. O
O trânsito nesse trecho da Avenida dos Franceses é intenso. Mesmo com essa faixa de pedestres, muitos motoristas não respeitam a sinalização, o que torna a travessia das pessoas um perigo. Há alguns acidentes devido à faixa de pedestre, devido também à falta de respeito dos condutores. Mas na maioria são somente acidentes de danos materiais. Pelo menos os nossos registros não tem tantos acidentes com vítima nessa avenida aqui nesse trecho. Peritos criminais estiveram no local realizando os procedimentos necessários. Em seguida, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. É mais uma vítima do trânsito que a gente mostra esta semana aqui no programa, né? Teve a morte do motoqueiro lá na curva do 90, por causa de uma imprudência, e eu volto a afirmar, enquanto a gente for irresponsável, imprudente no trânsito, a gente está, mais do que causando acidente, levando risco ao principal bem que nós temos, que é a vida. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que nesta manhã foi notificado pela Justiça do Trabalho e decidiu remarcar a audiência que ocorreria hoje às 3 da tarde para esta quarta-feira às 9 da manhã. O encontro amanhã, portanto, deverá reunir novamente os representantes dos trabalhadores, dos empresários, da Prefeitura de São Luís, além de órgãos como o Ministério Público e a Agência de Mobilidade Urbana. Essa audiência, que será conduzida pelo desembargador do Trabalho, Gerson de Oliveira, tem o objetivo de retomar as discussões em torno das negociações da nova Convenção Coletiva de Trabalho, impasse que já se arrasta há mais de 4 meses e foi o motivo para que o Sindicato dos Rodoviários deflagrasse por diversas vezes o movimento grevista. Situação que pode voltar a acontecer na capital caso nenhum acordo seja firmado. Mauro Blug, bora encerrar com aquela música, Mauro Blug, bora? Hoje o programa. Cadê o cheiro da maçã? É o cheiro da maçã? O cheiro da maçã. Achou ou não achou? Pulou o disco. Pulou o disco. Dormindo. É isso mesmo, é isso mesmo. Nem parece que é minha mulher. É o novo, isso é o que? Anos 90, é? 80. 91. E eu na cama sofrendo. Calado. Leandro e Leonardo. O primeiro sucesso deles foi? 4 horas da manhã. Sinto o cheiro da maçã. Foi nessa música que eles estouraram? Olha como o Leonardo cantava, bicho. Vejo tudo se perdendo, você fria me esquecendo. Será que dá tempo de chegar no refrão? Antes do programa terminar? Olha aí, ó. E bate uma vontade louca. É isso mesmo, é isso. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã com essa música brega a gente encerra o programa. Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você.